Aula de Sociologia para o primeiro ano, terça-feira, 3 de novembro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, olá, bom dia. Tem algum tempo que não temos aula assim, né, gravada, devido a feriado, prova e afins. Mas hoje a nossa aula é para começarmos o estudo do terceiro clássico da Sociologia. Para quem tem acompanhado, né, o conteúdo, nós hoje entramos em Max Weber. É mais um alemão, assim como Marx, mas o Max Weber se distancia do seu conterrâneo em muitos sentidos, né? Vou analisar algumas diferenças entre o Weber e o Marx, o Weber e o Durkheim hoje também. Mas para começar, eu separei um videozinho aqui para vocês, para iniciarmos esta aula. É um velhinho jogando xadrez e aí, com o decorrer da aula, eu vou fazendo algumas relações com o próprio vídeo, né? Então, deixar vocês aí. Um momento que eu acho que vai ficar sem som assim. Vai comprar. Aí, agora vai. Vou até deixar o vídeo um pouco mais acelerado para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aha! What? Bom, um videozinho bem simples, mas que vai me ajudar a transmitir algo do Weber para vocês hoje. Por quê? O Max Weber, a aula de hoje ela vai girar em torno de um conceito principal, que é o conceito de Weber de ação social. Guardem essas duas palavras. Então, lá no Durkheim nós estudamos o fato social, né? Toda a sociologia se desenvolve em torno dessa teoria do Durkheim sobre fatos sociais, são as coisas que acontecem em sociedade, né, e que são o objeto de estudo da sociologia. Então, qualquer, sei lá, uma greve de sindicalistas, uma aula numa escola na periferia, enfim, qualquer coisa que
que é constituída em sociedade, né? Para Durkheim é uma ação social. Mas aqui no Weber, nós vamos trabalhar o conceito de ação social. Então, Durkheim, fato social. Weber, ação social, certo? Então, o que é a ação social que o Weber está propondo? A ação social é uma ação orientada por um agente social que lhe dá sentido em função de outro agente social de quem espera uma resposta. Repetindo, a ação social é uma ação orientada por um agente social que lhe dá sentido em função de outro agente social de quem espera uma resposta. Então, traduzindo agora, porque eu imagino que só esse conceito solto falado assim na aula serve de muito pouco, né? Então, primeiro, quem são os agentes sociais? Nós. Eu sou um agente social, você é um agente social, quem estiver aí na sua casa contigo são outros agentes sociais. Lá na escola, cada aluno, professor, cada pessoa, cada ser humano é um agente social. Então, beleza. Então, o que é a ação social? É tudo que um agente social faz, ou seja, tudo que um ser humano faz, orientado para outro agente social. Orientado que cada ação que é realizada em função de outra pessoa. Então, quando você faz alguma coisa em função de outra pessoa, você está provocando, você está promovendo uma ação social. Por quê? Você está esperando uma resposta daquela outra pessoa. Então, por que eu escolhi esse joguinho de xadrez aí, né? Esse velhinho jogando xadrez com ele mesmo? Porque ali, naquele vídeo, o agente social, ou seja, aquele velhinho, ele não espera uma reação, ele não espera uma resposta de outra pessoa. Portanto, aquele jogo de xadrez não pode ser considerado uma ação social, porque ele está sozinho. Quando eu espero uma ação social de uma outra pessoa, de um outro agente social, aí sim se configura uma ação social. Então, repetindo o conceito, a ação social é uma ação orientada por um agente social, ou seja, feita por um agente social, por um ser humano, que lhe dá sentido, que dá sentido a essa ação em função de outro agente social de quem espera uma resposta. Então, quando você faz alguma coisa esperando uma resposta de outra pessoa, é uma ação social. Você responde uma prova, você lê as questões, se dedica e tal, responde, você espera uma resposta daquela prova, né? Você espera uma nota, você espera um feedback do professor, você espera que o professor lhe diga, olha, você acertou essas questões e errou essas, estude mais, então parabéns, pode passar para o próximo ano, enfim. Cada coisa que nós fazemos quando esperamos uma resposta de outra pessoa é uma ação social. Tá claro? Espero que sim. Agora, o próprio conceito de relação social, que é quando a outra pessoa responde, quando a outra pessoa interage com aquela ação que você fez, que você cometeu, que você promoveu. Então, quando alguém promove uma ação social esperando uma resposta do outro, né? E o outro corresponde, o outro responde de alguma forma, aí nós temos uma interação, nós temos uma relação social. Então, a ação social, o indivíduo promove. Quando outro indivíduo, quando outro agente social responde àquela ação, aí nós temos uma relação social. Nós temos uma interação entre aqueles dois, certo? E as relações sociais, elas dependem muito. Elas variam, tanto por fatores pessoais, quanto externos. O contexto daquela situação, ela vai influenciar nas ações e nas reações daqueles agentes sociais. Estão conseguindo entender, espero, né? Então, por exemplo, imagine um jovem andando pela rua, ele segura um papelzinho na mão, e aí ele avista uma senhora andando com algumas sacolas, está provavelmente voltando do mercado, ali pelas 3 ou 4 da tarde, então, alguns carros passando pela rua, e aí ele aborda aquela senhora e pergunta, minha senhora, pode me ajudar a encontrar esse endereço?
E aí a senhora olha para o papel dele e fala, ah, esse aqui é o prédio tal, vira na próxima esquina, à esquerda, segue reto, entra na outra rua, enfim. A senhora o auxilia aquele jovem a encontrar o endereço que ele procurava. Então, é uma ação social, o jovem fez uma pergunta, né? Ele foi até a senhora e pediu ajuda e recebeu aquilo que ele esperava. A senhora correspondeu, então configurou-se uma relação social, certo? Agora, o que eu quero dizer com este depende das condições, né? Então, depende dos indivíduos que estão ali envolvidos, depende também do contexto. Imaginem, por exemplo, essa mesma história, mas acontecendo já às 9 da noite. A mesma senhora andando pela mesma rua com as mesmas sacolas na mão e aquele jovem chega até ela e pergunta onde é que está o endereço, onde é que fica aquele endereço. A rua está mais deserta, então o contexto mudou, o horário mudou, não está mais de dia, está de noite. Aquela senhora, apenas de notar o rapaz se aproximando dela, já vai ficar tensa, já vai ficar preocupada. À medida que o rapaz vai chegando próximo, ela mesma vai tender a aumentar a velocidade dos passos, provavelmente, vai querer chegar mais rápido, vai procurar alguma rota de fuga por onde ela possa correr, com medo de que algo de ruim aconteça com ela, né? E aí, quando aquele jovem chega e tenta pedir informação, aquela senhora está tão amedrontada que ela não vai corresponder da forma como ele espera. Ele está querendo ajuda para encontrar o endereço, mas aquela senhora está com medo de ser assaltada, então ela vai tentar sair dali o mais rápido possível. Perceberam? Os mesmos agentes sociais, a mesma ação sendo praticada, a tentativa de pedir ajuda para encontrar o endereço, mas como o contexto mudou, a resposta daquele outro indivíduo, daquele outro agente social, não será aquela que o jovem esperava, mas será muito diferente. Então, as ações e as relações sociais, elas dependem muito dos fatores pessoais, de quem são aqueles indivíduos, e dependem também de fatores externos aos indivíduos, como, por exemplo, o contexto, o horário, a movimentação da rua, enfim. E aí, cada coisa que nós vivemos no nosso dia a dia, ela se depara com essas realidades também, com essas... o nosso dia está repleto de ações sociais e de relações sociais. Então, de coisas que nós fazemos tentando encontrar uma resposta no outro, né? Buscando uma resposta de outra pessoa, e quando essa pessoa responde, a nossa vida também está repleta de relações sociais. E aí, para concluir esta aula de ações sociais, o Weber ele divide também as ações sociais em tipos. E aí vou falar rapidamente aqui dos tipos de ações sociais definidos pelo Weber. Existem outros conceitos importantes dele que vão ficar para as aulas seguintes, mais uma ou duas, mais ou menos, vou levar para terminar as aulas sobre o Weber, mas para hoje, esse conceito de ação social, conceito de relação social, e agora os tipos de ação social, é o que gostaria que vocês saíssem daqui aprendidos. Então, quais são os tipos de ação social segundo o Weber? 3 tipos: ação social tradicional, ação social afetiva, ação social racional. São 3 tipos. Então, o que seriam esses 3 tipos? Uma ação social tradicional é aquela que é orientada por costumes e tradições. Costumes e tradições, por exemplo, ir à missa ou ao culto no domingo ou em outro dia da semana, né? Você sequer racionaliza muito sobre aquilo, você está acostumado a ir, seus pais vão, a vida inteira te levaram, você vai. Outro exemplo, sentar à mesa para jantar, né? Ou almoçar, um almoço de família, todo mundo senta ali e come. É um costume da família brasileira sentar-se à mesa. Apesar de que é um costume que está ficando cada vez mais no passado, né? O nosso dia a dia atualmente é cada vez mais de cada um para o seu lado, na frente da televisão, com o celular do lado, mas muitas casas, e ainda bem que o fazem, né, conservam esse costume de sentar-se à mesa para as refeições. Na minha família, esse costume já se perdeu em grande medida, mas em ocasiões especiais, a despeito da pandemia, desse ano, da quarentena que ainda
ainda nos é imposta, esse costume, nas datas especiais, ele ainda acontece, né? Natal, Páscoa, aniversários, enfim, outras datas comemorativas ainda é possível observar a minha família se sentando em torno da mesa para uma refeição. No dia a dia isso praticamente se perdeu. Mas o que eu quero dizer esta é uma ação social, olha só, você senta-se à mesa para comer. E você faz isso em função das outras pessoas que estão lá contigo. Você faz isso para ter um momento com aqueles outros que também estão sentados à mesa. Então, você espera uma resposta deles. Você espera que eles se sentem também. Você espera que eles comam. Você espera que eles conversem contigo enquanto aquela refeição acontece, né? Então, é uma ação social. Uma ação social de que tipo? Uma ação social tradicional. O segundo tipo de ação social que o Weber coloca é a ação social afetiva, que é a resultante de paixões, de pulsões, né? Isso tem mais a ver com aquilo que se relaciona com o nosso corpo e as necessidades dele. Por exemplo, quando você está com vontade de ir ao banheiro, você não simplesmente abaixa as suas roupas e faz suas necessidades na frente das pessoas, né? Você se afasta delas, você vai até um lugar reservado, de preferência um banheiro com saneamento básico, né? Com encanamento para levar os seus dejetos para longe. Então, por que você faz isso? Porque se você fizer na frente das pessoas, isso vai gerar reações nela que você não deseja. Então, isso, além de ser muito constrangedor para a própria pessoa, né? Então, numa tentativa de guardar a sua intimidade e também de não gerar conflito com outras pessoas, você se afasta para fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, ir ao banheiro é uma ação social, é algo que o indivíduo faz esperando uma resposta do outro, né? E a resposta que você espera é que o outro continue normalmente a sua vida, que não se escandalize com o seu ato de ir ao banheiro, né? Por isso existem regras para ir ao banheiro numa sociedade, né? Se você está no meio do mato, você faz do jeito que você quiser e ninguém vai se importar com aquilo. Então, a ação social, o segundo tipo de ação social são as ações sociais afetivas, são aquelas que têm a ver com as nossas paixões, os nossos impulsos, certo? O próprio ato de comer também, em grande medida, ele pode ser considerado uma ação social afetiva, né? Você come para manter o seu corpo em pleno funcionamento, né? Então, comer poderia se configurar como uma ação social afetiva também, vai depender do contexto. Enfim, e o terceiro tipo de ação social do Weber é a ação social racional. Aí sim, é a mais própria do homem possível, né? Então, a ação social racional, ela é motivada pela razão, pela inteligência. Tanto uma razão de ordem ética, quanto de ordem moral. Então, a ação social racional são aquelas que você realiza por conta dos seus valores, das suas crenças, aquilo que você acredita. Então, por exemplo, você está andando pela rua, vamos voltar àquele mesmo exemplo do jovem e da senhora, né? Mas em vez de ser o jovem pedindo informação, o jovem percebe que a carteira daquela mulher caiu da bolsa dela. E aí ele vai até a carteira, pega a carteira e aí ele está diante de uma escolha. Ou ele se vira e vai embora, leva a carteira da mulher, fica com o dinheiro dela, ou ele cutuca a mulher, chama a atenção dela e lhe devolve a carteira. Então, aquela ação social de devolver a carteira está sendo motivada pelas crenças, pelos valores daquele jovem, daquele cara, que acredita que o correto, o melhor a se fazer, o justo, o honesto, é devolver a carteira da mulher. Então, ele chama a atenção dela e lhe entrega a carteira de volta. É uma ação social racional, é motivada, é movida pela razão e pela moral daquele jovem, né? Ele tomou aquela ação conscientemente a partir dos valores que ele tem, certo? Então, resumindo a aula, a ação social é uma ação orientada por um agente social que lhe dá sentido em função de outro agente social de quem ele espera uma resposta. Relação social, quando aquela
aquela ação social ela tem uma resposta, configura-se uma relação social. E as ações sociais elas são divididas em 3 tipos. Ação tradicional, que é orientada por costumes e tradições. Ação afetiva, resultante de pulsões e de paixões. E ação racional, motivada por razão de ordem ética ou moral, certo? Então, aquele videozinho lá do começo, do carinha jogando xadrez, do senhorzinho jogando xadrez, não é uma ação social, pois não há outro indivíduo, ele está jogando xadrez sozinho, contra ele mesmo, né? Um vídeo divertidinho e tal, eu gosto daquele vídeo e gosto também de jogar xadrez, mas aquilo lá não é uma ação social, pois ele não está interagindo com ninguém, ele não espera uma resposta de quem quer que seja, ele está simplesmente se divertindo, é algo prazeroso para ele. Mas quando nós fazemos algo esperando uma resposta, aí se configura uma ação social. Então, esses são os 3 tipos de ação social de Weber. Nos vemos na semana que vem. Fiquem com Deus.